aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos hoje de exercícios, né? E o tema são os lipídios. Vamos lá? Paradinha. Eu coloquei aqui 5 questõezinhas para a gente discutir, certo? Só lembrando, pessoal, que nas quartas-feiras nós temos um encontro, né? Não sei se o pessoal está lembrando aí que amanhã é dia desse encontro, né? Depois a gente vai ver isso aí. Aí o que a gente aproveita nesse encontro da quarta-feira à tarde, né? A gente aproveita para resolver mais questões envolvendo esse assunto que foi abordado agora há pouco na aula, né? Isso aqui é um exercício que está atrelado à aula de lipídios. Então vocês vão assistir a aula de lipídios, né? E depois vocês vão resolver o exercício. A gente já passou o módulo para vocês, né? E vocês vão fazer o exercício, né? E aí depois você tem uma outra aula de correção, que é justamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Para você ver onde foi que errou, que deveria acertar e assim por diante. Então, essa questão aí de número 1, a 2, a 3, a 4, a 5, é tudo sobre o assunto lipídios, certo? Então vamos lá? Ele diz assim, ó, os lipídios, chamados popularmente de gorduras, lá na aula a gente viu que pode ser gordura, pode ser um óleo, pode ser uma cera, pode ser um esteroide. Então lá a gente complementou bem direitinho. São substâncias que se caracterizam principalmente por sua baixa solubilidade em água. Na aula a gente deixa isso bem claro. Vocês vão ver lá na aula. Os lipídios não são solúveis em água. Tá? Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não se refere a uma importância biológica dos lipídios. Quer dizer, desses 5 itens aí, 4 são positivos com relação à importância do lipídio. E tem um que não tem nada a ver com lipídio. É esse que você vai ter que marcar. A letra A diz assim: os lipídios funcionam como reserva energética. Isso foi uma das funções discutida na aula. Realmente as gorduras, desculpem, uma das funções é a produção de energia. A letra A é uma função do lipídio. Ele quer que você marque o que não é. Então você não marca a letra A. A letra B diz o seguinte: atua na impermeabilização de superfícies que sofrem com a desidratação. Lá na aula a gente falou que a carnaubeira é um tipo de planta que produz uma camada de cera em cima da folha para não permitir que a folha perca água de maneira excessiva, né? Controlando a quantidade de água. Então essa letra B está correta, então você não marca essa letra B, né? Esse item B. O item C diz assim: fazem parte da composição da membrana plasmática. Na nossa aula a gente fala também. Os fosfolipídios entram na formação da membrana plasmática. Então o C é verdadeiro. O D, fazem parte da composição dos hormônios. Na aula também a gente destacou isso aí. Ao assistir a aula vocês vão entender isso aí plenamente bem. Quem assistir a aula direitinho, prestando atenção, resolve isso aí de primeira, sem problema nenhum. Que hormônios são esses? Os hormônios sexuais. A testosterona no macho e os estrogênios na fêmea são derivados de lipídio. A letra D também está correta. Ele quer que você marque o item correto. Então, se não é a A, não é a B, não é a C, não é a D, obrigatoriamente já dá para você concluir que só pode ser o quê? A letra E, né? Você vem aqui e marca a letra E. Os lipídios atuam como catalisadores biológicos. O catalisador é algum dispositivo químico que entra na reação e aumenta a velocidade da reação. O lipídio não faz isso. E quem é que faz isso? As enzimas, matéria que nós vamos ver mais adiante. Então você marca aí, portanto. Primeira questão, item E. Segunda questão. Embora seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano porque ele é. O que o colesterol faz no organismo humano? Então nós temos aí letra A, B, C e D. A letra A diz que ele é precursor da síntese de testosterona, que é o hormônio masculino, e progesterona, que é o hormônio feminino. Está bem aqui, ó. Lá na primeira questão entra na composição dos hormônios, ó, sexuais. Aqui, ó. Então o item verdadeiro logo de cara, para você marcar isso aqui, ó. Ele é um agente oxidante de carboidrato? Não. Ele estimula a queima dos carboidratos? Não. Ele é responsável na letra C pela resistência de cartilagens e tendões, aí são fibras colágenas, não tem nada a ver. Ele é um cofator de reações biológicas, cofator são vitaminas. Então, o colesterol, no caso, ou o lipídio, ele é importante porque ele é precursor da testosterona e da progesterona, que são hormônios sexuais, beleza? Questão de número 3. Ainda insistindo na mesma tecla aí, né? Hormônios sexuais como a testosterona e
o estradiol, que é um tipo de estrogênio. São exemplos de lipídios do grupo dos glicerídeos? Não, né, pessoal? Não tem nada a ver com glicerídeo. Então, automaticamente eu marcaria letra B, cera. Não, o glicerídeo é um lipídio que está relacionado com produção de energia. As ceras estão relacionadas com impermeabilização. Carotenoides são encontrados, por exemplo, associados com vitaminas. Por exemplo, a vitamina A, ou xeroftol, ela é dissolvida em gordura e é um tipo de carotenoide, né? Não é a letra C. Fosfolipídio, né? Fosfolipídios são os lipídios que entram na formação da membrana plasmática. Agora, quando eu tenho esteroides, aí eu tenho um grupo dos lipídios que vão originar os hormônios sexuais. Aí eu marcaria, portanto, a questão de número 3, a letra E. Beleza? Quarta questão, mudando um pouquinho, a gente vai falar do colesterol. Na aula eu dei bastante ênfase ao colesterol, falei bastante. Dá para resolver essa questão? Tranquilo. Certo? Colesterol é um tipo de lipídio muito importante para o homem. Lá na aula a gente deixa bem claro, porque para muita gente colesterol é um vilão. Então, depende. Depende do tipo de colesterol e da quantidade. Lá na aula a gente deixa bem claro que sem colesterol não existiria vida. Então o colesterol é importante. Né? Apesar de ser conhecido principalmente por causar problemas cardíacos, porque o colesterol ruim ele provoca entupimento de artéria coronária, ele pode levar ao entupimento da artéria, formação de placas. Lá na aula a gente destaca para o fenômeno da aterosclerose, que é a doença que se caracteriza por entupir as artérias, formando placas que fazem com que os vasos percam flexibilidade. E aí um vaso desse pode romper fácil, e aí seria um derrame, né? Esse lipídio pode ser adquirido pelo nosso corpo através da nossa dieta ou ser sintetizado em nosso fígado. É verdadeiro, pessoal. Verdadeiro, né? O que ele está dizendo aí. Ele não está perguntando, mas eu estou perguntando, dizendo e respondendo que é verdadeiro. Você pode produzir colesterol? Pode, o nosso organismo produz. Por isso que tem gente bem magrinha, com problema de entupimento de artéria e com colesterol alto. Aí você vai dizer, mas como é que pode? Esse cara é tão magro, é só o couro e o osso. Porque ele acha que o colesterol alto é só em pessoas obesas. E de repente você pode ter um cara obeso e a taxa de colesterol dele na corrente sanguínea é baixa, né? Então, esse colesterol é fabricado pelo organismo. Então, isso tem a ver com a sua característica genética. Você é magro, mas você tem a característica genética para produzir colesterol. Então, você vai produzir. E aí você vai ter problemas. Além desse colesterol que é fabricado pelo organismo, tem o outro que vem por via oral, que vem através do alimento que você come. A carne vermelha, né, que tem bastante gordura. Aí vem os sorvetes, que são gordura batida com açúcar e temperado, colorido, etc., para ficar bonito. E uma série de alimentos bacana que você come e tem colesterol. Cozido, na carne cozida, bolo, tudo isso tem gordura, tudo isso tem colesterol. Até o pão tem colesterol, está relacionado com colesterol. E aí você pode ter aumento da produção de colesterol, que é a soma do que é produzido pelo teu organismo, que a gente chama de colesterol endógeno, mais aquele que vem através da sua alimentação, que é o colesterol exógeno, exo, fora, certo? E aí ele diz assim, entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o tipo de lipídio no qual o colesterol se enquadra. Ele não é um glicerídeo, ele não é uma cera, ele não é um carotenoide, ele não é um fosfolipídio, ele é o que? Ele é um esteroide. Aí você marca aqui a letra E. Beleza? Vamos agora para a questão de número 5. A hidrólise. O que significa hidrólise? Hidro, água, lise, quebra de molécula de lipídio. Ele está dizendo que você tem uma gordura, joga água em cima e a água quebra o lipídio. Quando quebra o lipídio? Na nossa aula sobre lipídios, quando a gente começa falando de lipídios, a gente deixa bem claro que o lipídio é formado pela reação química entre um ácido graxo e um glicerol, que é um álcool. Então, se eu jogar água em cima e quebrar o lipídio, eu vou separar ácido graxo para um lado e glicerol ou álcool para o outro, né? Então, na hidrólise de uma molécula, ou seja, na quebra de uma molécula de lipídio, eu vou ter o quê? Eu vou ter ácido graxo e glicerol. Então, eu marco a questão 5 no item B de bola. Beleza, pessoal? Tranquilo? A gente se vê por aí. Vamos adiante?